Quero te pedir para que abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo de número 3. Logo ali depois de Hebreus, Tiago. Tem algumas coisas que eu tenho como convicção na minha vida. E uma delas é que não existe ninguém aqui presente que não precise de sabedoria para tomar certas decisões nessa semana. Eu tenho certeza que não existe ninguém aqui presente que não precise de sabedoria para lidar com certas pessoas e certas circunstâncias. Uma direção do alto, uma resposta dos céus, uma visão espiritual para que você possa percorrer o caminho de vitória, de sucesso em cada área da sua vida. E por isso, nessa noite, eu quero falar sobre a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vem do próprio Deus. É a sabedoria que Ele confia àqueles que são fiéis a Ele. E àqueles que o recebem em sua vida. E vivem conforme a sua vontade. E Tiago, ele vai falar sobre esse tema em alguns momentos dos escritos dele. No capítulo 1, versículos de 5 a 7, ele vai dizer que se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. É uma promessa de Deus para o seu povo. Ele está dizendo, se você precisa de sabedoria, peça a mim, porque eu vou te dar. E ele segue no versículo 6 dizendo, peça-a porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como as ondas do mar, levadas de um lado para o outro pelos ventos. Ou seja, ele está dizendo que a condição para que você receba o que está pedindo é que você peça com fé, sem duvidar, não porque você sente, não porque você vê alguma coisa, mas porque você crê na palavra. Quem é que está me entendendo? E no versículo 7 ele conclui para dizer, não pense tal homem, ou seja, não pense aquele que duvide, que receberá alguma coisa do Senhor. Então, irmãos, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu quero deixar para você que precisa de sabedoria, peça a Deus, e Ele te dará a direção para certas questões que você precisa resolver nessa semana e no decorrer da sua vida. Agora, o que é a sabedoria? Que sabedoria é essa que Deus oferece a mim e a você? Como que nós podemos obtê-la? Que características estão presentes nessa sabedoria que vem do alto? É sobre isso que eu quero falar. Eu quero ler com você esse texto de Tiago 3, de 13 a 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Até aqui. Esse texto nos ensina muito claramente o que é sabedoria. Porque não basta que eu e você tenhamos conhecimento, se não soubermos como utilizá-lo de maneira correta. E o nome disso é sabedoria. E por isso, irmãos, tem gente que tem conhecimento, mas o usa de maneira errada. Usa o seu conhecimento para roubar, para manipular, para enganar. Por exemplo, quantas nações no mundo hoje sofrem por causa de governantes que, através do seu conhecimento, manipulam o país, manipulam as cidades, enganam as pessoas e com isso o povo sofre. Quantos líderes religiosos que
muitas vezes, pela falta de conhecimento do povo e pelo seu excesso de conhecimento, se aproveitam para se promover, para enriquecer às custas da fé de pessoas sinceras, mas que não entendem muito bem o que estão fazendo. O que eu estou dizendo aqui não é que o conhecimento humano não é válido, porque ele é, mas eu me refiro à sabedoria humana, que muitas vezes não age em conformidade com a palavra de Deus. E é por isso que o ser humano, em toda a sua inteligência e capacidade, ele é capaz de desvendar os mistérios mais profundos do universo, mas não sabe o que fazer com eles. Não sabe o que fazer com eles. Por exemplo, tem gente que é muito tomada de conhecimento, muito intelectual, mas não consegue ser bem sucedido nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos na família, mas conhecimento tem, então falta sabedoria. Existem certos medicamentos que são muito benéficos para a saúde, e se forem usados de maneira correta, vão trazer benefícios à nossa vida, mas tem gente que pega esses mesmos medicamentos que são benéficos para a saúde e usam para se drogar, usam para drogar outras pessoas, usam para tirar a própria vida. Falta de sabedoria. Tem gente que pega o conhecimento para fazer fake news. Aliás, nós estamos na era das fake news. O tempo todo isso acontece. Por exemplo, nessa semana lançaram uma notícia em algumas fontes que o presidente testou positivo para coronavírus. Irmãos, quanta irresponsabilidade. Imagina eu e você acompanhando as notícias e vendo que a pessoa mais protegida do nosso país contraiu esse vírus. Ia gerar um pouco de desespero, não ia? Pessoas irresponsáveis que fazem o uso errado do conhecimento. Aliás, fake news só tem espaço no nosso país porque tem gente que acredita e principalmente porque tem gente que reproduz. Então que não seja você a reproduzir as mentiras que muitas vezes a imprensa está publicando por aí. Investiga essa fonte e só reproduz aquilo que você tiver certeza de que é verdade. E nesse texto, Tiago vai dizer que existe uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria diferenciada. E essa sabedoria nos faz ter uma vida muito bem sucedida. Não é uma vida isenta de problemas, mas é uma vida em que nós percebemos a condução de Deus mesmo em meio aos problemas. E se nós tentarmos aqui defini-la, nós vamos acabar lembrando de um filme que também é um livro, cujo tema era Em Seus Passos, o que faria Jesus. Porque a sabedoria do alto é quando nós olhamos para as coisas, circunstâncias e pessoas com a ótica de Deus. É quando eu encaro as situações pela perspectiva dos céus e não pela perspectiva da terra. E é isso que a sabedoria do alto vai trazer para mim e para você. É eu pensar que decisão Jesus tomaria, de que maneira ele reagiria a essa afronta, a essa notícia ruim, a esse problema financeiro, a esse diagnóstico contrário. Isso é agir conforme a sabedoria do alto. E por isso eu quero trazer aqui 3 princípios que eu posso tirar desse texto, para que eu e você possamos não somente receber a sabedoria do alto, mas acessá-la em sua plenitude, para que 2020 seja um ano em que as nossas decisões nos levem a um caminho de sucesso, em todas as áreas da nossa vida. Primeiro princípio que eu tiro desse texto: a sabedoria que vem do alto é comprovada por um bom procedimento, que tem a humildade como base. Olha o que diz o versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. O que Tiago vai dizer é que existem 3 elementos que fazem parte da sabedoria do alto. O primeiro é um bom procedimento, é uma vida correta. O segundo é a prática de boas obras. E todos esses 2 elementos se baseiam num único elemento, que é a humildade. E é isso que Tiago vai nos ensinar. Ou seja, uma coisa sem a outra não é sabedoria do alto. Tem gente que realiza obras maravilhosas, mas não vive corretamente. Por exemplo, tem gente que ajuda muito os pobres. Tem gente que faz doações generosas a instituições sociais, mas não trata a esposa com respeito. Mas não é fiel com a sua família. Mas não é correto nos seus negócios. Não é sabedoria do alto, porque se não tem todos os elementos, então falta alguma coisa. Também tem gente que anda corretamente,
mas que não está acostumado a realizar boas obras. E Tiago também vai dizer que a fé sem obras é morta. Então a verdade é que nós precisamos de uma vida, de um procedimento correto, somado a uma vida de boas obras, e o que baseia isso é a humildade. E essa humildade, nós podemos entender como andar em mansidão. E o que é andar em mansidão? Não significa ser frouxo, demonstrar fraqueza. Andar em mansidão não significa falar baixo. Andar em mansidão é ter poder e controlá-lo. E eu quero explicar para você o que significa isso. A humildade se refere a ter poder e até mesmo razão para retrucar e mesmo assim não fazer. É você poder punir e mesmo assim não punir alguém ou uma situação, porque você sabe usar o seu poder na hora certa, do jeito certo, diante da circunstância certa. Essa é a humildade que Tiago está dizendo. Por exemplo, Jesus, ele tinha poder, ele tem poder sobre a doença, sobre a morte e sobre os demônios. Mas mesmo assim, Jesus era conhecido como alguém manso e humilde de coração. Porque o fato dele ter poder não levava ele para um caminho de arrogância, de ignorância e de se sentir superior às pessoas. Irmãos, como que tem gente que tem poder e faz questão de dizer que tem? E faz questão também de usá-lo em todas as circunstâncias. Eu tenho poder, eu posso, eu tenho, então eu posso fazer. Mas a verdadeira humildade é ter o poder e saber exatamente quando será necessário usar. E é isso que Tiago está nos ensinando. E o nosso maior exemplo de humildade é Jesus. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 3 a 8, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai dizer assim: humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmãos, sabe qual é a verdade? Isso não existe hoje. Cuidar dos interesses dos outros, me importar com os sentimentos dos outros, valorizar a dor do outro, pensar no que o outro quer em detrimento daquilo que eu quero, isso não existe mais. Irmãos, a verdade é que isso não existe nem mesmo dentro de muitas casas, porque são casamentos em que cada um vai numa direção, cada um escreve a sua história e esquece que na verdade os dois precisam escrever uma história só. Então, irmãos, é isso que é humildade. É olhar para o outro como alguém superior a si, não porque você se sente mais fraco, mas porque você valoriza o que ele pensa, o que ele sente e o que ele é. E Paulo segue dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude é essa? Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rei, Jesus se fez servo. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo bendito, ele se fez maldito. Sendo o rei da glória, ele sofreu uma morte humilhante, a morte mais humilhante que um homem poderia sofrer, a morte de cruz. E é isso que nós aprendemos com Jesus, porque o tempo todo ele se move em humildade. Porque a humildade que Tiago traz para mim e para você, ela vai ensinar algo contrário ao que a sabedoria terrena vai ensinar para a gente. Porque a sabedoria terrena diz, primeiro eu, e se der, depois o outro. Mas Jesus veio para inverter essa ordem e nos mostrar que nos importa sim, que possamos cuidar dos interesses dos outros, dos sentimentos dos outros e da vida dos outros com carinho, com respeito e com amor. Mas o segundo princípio que eu entendo nesse texto é que a sabedoria do alto opera em conformidade com a vontade de Deus e não com a vontade do homem. Acompanhe comigo os versículos 14 a 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago agora vai trazer características da sabedoria que não vem do alto. Ele é muito claro em citar essas características. E ele começa falando da origem. Ele vai dizer que a sabedoria humana vem da razão, vem da ciência, vem do que faz sentido. Mas a sabedoria do alto, ela vem da revelação, ela vem do próprio Deus, o Senhor de toda a sabedoria. Irmãos, quando a gente
fala sobre a origem da verdadeira sabedoria. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque a sabedoria terrena, ela vai se mover naquilo que faz sentido fazer. Não importa se isso é ou não da vontade de Deus. Mas a sabedoria do alto, ela vai se mover em conformidade com a vontade de Deus. Você está acompanhando? Isso é muito diferente. E por isso eu posso dizer para você que agir com sabedoria do alto significa não se mover por aquilo que faz sentido fazer, e sim se mover por aquilo que Deus espera que você faça. E eu quero te explicar isso com alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, foram construir a Torre de Babel. Que empreendimento sábio, poderoso parecia ser. O objetivo deles era construir uma estrutura tão grande e poderosa que permitisse que eles tivessem o controle dos astros, do universo e das circunstâncias. Irmãos, sabe qual é a verdade? Às vezes a gente não constrói torre de Babel não, mas constrói a torre do dinheiro. Constrói a torre do currículo, a torre da experiência. A gente coloca a nossa segurança nas coisas dessa terra. E sabe qual é a verdade, irmãos? O dia que nós pensarmos que podemos controlar as pessoas, podemos controlar as circunstâncias, é nessa hora que a gente começa a queda da nossa vida. A hora que a gente achar que a nossa segurança está no dinheiro que a gente ganha, está na casa bonita que a gente tem, está no currículo poderoso que a gente tem, está na experiência que a gente acumulou aos longos anos da nossa vida, é nessa hora que a nossa vida sai do rumo. Porque só existe um que tem o controle da história, e o nome dele é Jesus Cristo. E é nele que devemos depositar a nossa segurança, a nossa confiança e a nossa esperança. E o que acontece naquela Torre de Babel? Confusão, vergonha. Porque quando nós não dependemos de Deus, é isso que é o caminho natural para a gente viver. Um outro exemplo, Davi vai enfrentar Golias, você conhece essa história. Saul chega para ele e fala: olha aqui, Davi, coloca essa armadura para te proteger diante dessa batalha. Fazia sentido um garoto, um jovem, um adolescente usar uma armadura para proteger ele numa batalha? Claro que fazia sentido. Fazia sentido, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Davi entendesse que ele não ia entrar numa batalha corpo a corpo em que ele com certeza seria derrotado, mas ele teria uma estratégia do alto para que à distância ele lançasse uma pedra e derrotasse aquele gigante. Essa é a diferença da sabedoria do alto. Na multiplicação dos pães e peixes, uma multidão. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam: olha, vamos mandar essa multidão embora, porque a gente está no meio do deserto, é perigoso e não temos comida para todo mundo. Fazia sentido isso, irmãos? Sem dúvida alguma. Mas Jesus vai dizer: olha, enquanto para vocês faz sentido mandá-los embora, para mim faz sentido que um milagre aconteça. E foi isso que Jesus fez naquela hora. E deixa eu falar uma coisa, tem coisa que de repente você está decidindo porque faz sentido fazer. Mas nessa noite, Deus está redirecionando a tua rota para que você não faça o que faz sentido fazer, mas que você faça aquilo que vai te aproximar do milagre que Ele tem para você. E essa é uma percepção que eu e você precisamos ter. Um outro exemplo é Paulo indo para Roma, num navio. Ele chega para o comandante do navio e fala: olha aqui, eu percebo que vai dar problema essa viagem. E eles falam: aqui, Paulo, a gente é marinheiro, a gente entende de mar. A gente já fez essa viagem várias vezes. E Paulo fala: olha, vai dar errado. Eles seguem a sabedoria humana. Resultado, naufrágio. Sabe por quê, irmãos? Quando nós vivemos pela sabedoria dessa terra, o destino da nossa vida, da nossa casa, da nossa carreira, das nossas emoções, possivelmente será um destino de ruim. Tem coisa que faz todo sentido fazer, mas não é a vontade de Deus. Tem gente que fala assim: Ele te fez sofrer, faz o mesmo com Ele. Tem gente que fala assim: olha, toda empresa dá um jeitinho aqui, nessa cláusula, nessa forma de contratação aqui, todo mundo faz vista grossa aqui, faz isso. Irmãos, todo mundo faz sentido fazer. Tem gente que fala: olha, o que tem você transar com ele ou com ela? Você gosta dele, você gosta dela, vocês não são casados, mas o que tem? O que importa é o amor. Faz todo sentido fazer, mas não é a vontade de Deus. E essa que é a grande diferença da sabedoria do alto. Ela nos coloca num outro caminho, que não é o caminho da razão, mas é o caminho da vontade de Deus. E Tiago começa a citar as características dessa sabedoria que não vem do alto. E ele fala que ela possui inveja amarga, ambição egoísta, mentira, ela não é espiritual e ela é demoníaca. E o resultado é confusão e toda espécie de males.
Sabe por que essa sabedoria que não vem do alto, ela traz a gente para essa atmosfera da coisa terrena? Porque ela não consegue enxergar nada pela fé. Ela só atua no palpável, ela só atua no visível, ela só atua no que está comprovado cientificamente. Ela não entende que ela precisa de uma visão espiritual sobre aquilo que parece ser uma circunstância natural. Ela vive na realidade natural e ela esquece que a realidade que Deus tem para a gente é diferenciada. E por não ser espiritual, essa sabedoria terrena é muito secularizada. E ela vai empurrando Deus para dentro dos templos. E ela vai tirando Deus da nossa família, ela vai tirando Deus dos nossos negócios, ela vai tirando Deus dos nossos projetos, e naturalmente a gente começa a criar um Deus que não existe. Um Deus que age do jeito que a gente quer, do jeito que a gente determina, e não um Deus que determinou em sua palavra a maneira certa de viver. Então essa aqui é a diferença de uma sabedoria que não é espiritual. E ela nos leva a viver sem ser em concordância com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, sem dúvida alguma, essa sabedoria tem a característica que Tiago vai dizer. Ela é demoníaca. E sabe por que ela é demoníaca? Porque as motivações por detrás dessa sabedoria são geradas pelo inimigo da nossa alma e da nossa alegria, que veio para roubar, matar e destruir. Sabe qual é o exemplo que eu tenho na palavra? Pedro está em Cesareia de Filipe. E Jesus chega para ele e fala assim: olha aqui, está chegando a hora que eu vou ser preso, eu vou ser morto em morte de cruz, e eu vou deixar vocês. E Pedro chega para ele e fala assim: não, Senhor, de maneira alguma você será levado, você é o Filho de Deus, você é o Senhor da história, você não merece passar por isso. Jesus chega para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque você pensa somente nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Naquele momento, Pedro estava sendo um instrumento para tirar Jesus do propósito que Deus tinha para ele. Estava sendo um instrumento para que Jesus se afastasse da dor da renúncia, para viver o conforto das suas próprias vontades. E sabe qual é a verdade, irmãos? A sabedoria humana muitas vezes nos leva a fazer a mesma coisa. Como que hoje nós fugimos da dor da renúncia para viver as nossas próprias vontades? Hoje o cristão quer ser cristão sem renunciar a nada. Eu sou cristão, mas eu quero receber as promessas, mas a condição eu não vou cumprir. E com isso a gente vai se distanciando da vontade e do projeto de Deus para a nossa vida. A gente não renuncia o nosso tempo para investir tempo no reino de Deus. Hoje, muitos não querem renunciar o seu dinheiro para investir na expansão do reino de Deus. Muitos também não querem reduzir a energia que investe para trabalhar, para viajar, para curtir a vida, e tudo isso é muito bom, reduzir um pouquinho para poder investir no reino de Deus. Irmãos, a verdade é que muitos têm fugido da renúncia para viver o prazer das suas próprias vontades. E aí, quando a promessa não se cumpre, a gente chega: e aí, Deus, o Senhor prometeu. E ele responde: e aí, filho, estou esperando você cumprir a condição. E são essas diferenças que eu e você precisamos entender. Ah, não precisa batizar não, porque Jesus está em tudo e em todos. Jesus batizou, mas você não precisa batizar, porque, né, Jesus estava meio errado na vida, né? Você está bem demais. Você não precisa pedir perdão não. Olha o que ele fez com você. Sabedoria humana. Você não precisa abrir mão desse pecado não, que mal há, todo mundo faz. São propostas da sabedoria humana. Que mal há no divórcio? Você merece ser feliz. Você merece ser feliz, você não está sendo. Então vai por esse caminho. E essa sabedoria terrena vai nos afastando da vontade de Deus. E Tiago vai colocar, entre aspas, que esse tipo de sabedoria é uma falsa sabedoria. E ele cita um último elemento, a inveja amarga. Sabe o que é inveja amarga? É quando a gente não tem prazer na vitória do outro. E até mesmo a ciência já comprovou que nós temos muita facilidade para chorar com os que choram, mas temos muita dificuldade para se alegrar com aqueles que se alegram. E essa é uma realidade muito presente na nossa vida. E se essa inveja amarga somente nos fizesse lamentar a vitória do outro, seria uma coisa, mas ela também nos faz querer ser como o outro é, e por isso a gente critica, porque ainda não conseguiu ser. E isso é muito forte.
E o nosso coração é mau. A gente vê o fulano ser promovido, aí fala, fulano foi promovido, né? Também mal puxa-saco do chefe, né? A gente vê o irmão trocando de carro, e trocou de carro, né? Deve estar roubando, sem dúvida alguma. Esse aí está envolvido na Lava Jato. O irmão, a célula está bombando, está multiplicando. Né? Mas força todo mundo é a célula, né? Fica em cima de todo mundo. E a gente nunca consegue se alegrar, porque nós achamos que nós merecemos e o outro não merece. É a promoção pessoal que nos faz pensar que somos melhores do que os outros. Mas a sabedoria do alto nos faz olhar para os outros como superiores a nós mesmos. Em respeito e em amor. Não porque nos sentimos fracos, mas porque valorizamos o outro. E qual o resultado dessa sabedoria? Tiago vai dizer, confusão e toda a espécie de males. Sabe por que ele escreve toda espécie de males, irmão? Porque é tanta coisa que eu acho que ele ficou com preguiça de colocar. É tanto mal que é gerado que ele resumiu ali. Quando Paulo vai citar também as obras da carne lá em Efésios, ele também fala, e coisas semelhantes a estas. Porque, irmão, eu acho que ia faltar ali espaço no texto bíblico para escrever. E é isso que Tiago está ensinando para mim e para você. Essa sabedoria que não vem do alto, fere pessoas, machuca a gente. E sabe por que faz isso? Porque a vontade dela tem que prevalecer, o gosto dela tem que prevalecer, a perspectiva dela tem que prevalecer, não importando o que isso gera nas pessoas. E deixa eu falar uma coisa sobre isso, irmão. Eu e você precisamos melhorar nisso. Porque a gente tem mania de determinar que tem que ser a nossa vontade. É ou não é? Eu também tenho esse problema, estou lutando para vencer. E nós precisamos também entender isso. Isso é muito importante. Mas eu quero concluir essa palavra citando para você as características da sabedoria do alto. Porque às vezes a gente ora e fala, Senhor, derrama sobre a minha vida sabedoria do alto. Mas a gente não sabe de fato o que é essa sabedoria do alto. Quais são as características dela. E é sobre isso que eu quero falar com você. Leia comigo o versículo 17, por favor. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. São 9 características, assim como são 9 os elementos do fruto do Espírito, assim como também são 9 os dons espirituais citados por Paulo em 1 Coríntios 12. Por quê, pastor? Se descobrir, você me conta depois. Tá bom? Primeira característica da sabedoria do alto, ela é pura. Porque ninguém é sábio se vive uma vida de imoralidade. Se a minha vida é uma vida conduzida pelo pecado, ou seja, se o pecado já se tornou iniquidade, quando eu peco deliberadamente, não me importo com as consequências e não me importo com o quanto isso me afasta de Deus, sem dúvida alguma, a sabedoria do alto não está na minha vida. E ela não está porque a sabedoria do alto nos leva para longe do pecado e nos aproxima de Deus. A sabedoria do alto é pura. E ela faz com que eu e você mudemos certos ambientes que nós frequentamos, porque a pureza não está naquele ambiente. Ela faz também com que eu selecione melhor com quem eu ando, porque certas pessoas não me impulsionam nesse caminho de pureza. Se você tem uma decisão para tomar nessa semana, eu quero te ajudar a decidi-la. Se ela te leva para perto de Deus, coisa muito boa, é o caminho que você está escolhendo. Mas se te expõe ao pecado e às armadilhas do diabo, pode ter certeza que não é o caminho que Deus tem para você. Segunda característica da sabedoria do alto, ela é pacífica. Irmãos, uma pessoa que cria confusão desnecessária não tem sabedoria do alto. Aquela pessoa que chega no ambiente e a confusão começa, não tem sabedoria do alto. Assim como aquela pessoa que sabe como resolver um conflito e não resolve, essa pessoa também não tem sabedoria do alto. Sabe por quê? Porque ela é pacífica não somente por evitar conflitos, mas também por resolver conflitos. Você está acompanhando isso? E essa que é a grande diferença da sabedoria do alto. Porque Tiago também vai dizer que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado de omissão. Então, se eu sei como resolver aquilo, mas eu não entro no caminho, porque vai dar trabalho, então eu estou pecando por omissão. E essa sabedoria do alto, por ser pacífica,
coloca ambientes que estão em desordem em ordem. E a minha pergunta é, quando você chega num ambiente, é gerado tensão ou paz? Quando você entra num relacionamento com alguém, aquilo vai gerando paz na vida daquela pessoa, ou gera mais tensão e preocupação? Quando você chega num ambiente, qual é a realidade que se estabelece naquele lugar? Às vezes tem gente que fala assim, olha, eu sou um pacificador, sabe por quê? Porque eu não entro em problema. Mas irmãos, às vezes a única maneira daquele problema acabar é se você entrar ali e resolver com a sabedoria do alto. A sabedoria humana vai dizer, olha, foge disso, não vai falar isso para ela não, não fale isso para ele não. Mas a sabedoria do alto vai dizer, olha, vai em amor, em respeito e fala o que precisa ser falado, porque isso vai resolver. É essa a diferença. Tem pai e mãe pecando por omissão, por não corrigir o filho. Tem líder pecando por omissão, por medo de entrar em certos conflitos necessários. Guarda uma coisa no teu coração, irmãos. Não existe intimidade sem conversas difíceis. Eu tenho falado muito isso aqui na igreja. Não existe intimidade sem conversas difíceis. Certas conversas difíceis são necessárias. E é isso que a sabedoria do alto nos leva a fazer. Mas a terceira característica da sabedoria do alto é que ela é amável. Você pode dizer amável? Ela é amável no jeito de falar e também no jeito de reagir. Ela é amável principalmente nas reações. É ser gentil sem ser fraco. É saber colocar a sua opinião. E isso hoje está em falta. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe colocar a opinião. Ela impõe a opinião. Você conhece alguém assim? Precisa levantar a mão que de repente está do seu lado. E ela nos ajuda a não impor a nossa opinião, mas simplesmente manifestá-la de maneira amável. Quarta característica da sabedoria do alto, ela é compreensiva. E ela nos torna pessoas de fácil convivência e relacionamento. Sabe aquela pessoa que não tem tempo ruim? Que é sempre fácil se relacionar com ela, resolver as coisas? Com certeza, ou você é assim, ou você conhece alguém assim. Essa pessoa tem essa característica da sabedoria do alto. Agora, eu quero também te lembrar daquela pessoa que tudo é pesado com ela, irmão. É difícil. É aquela pessoa tensa, está sempre preocupada, sempre se sente perseguida, sempre se sente contrariada e fica difícil de você conversar. Essa pessoa está com dificuldade nessa área, porque a sabedoria do alto é compreensiva e ela nos faz pessoas tratáveis. Vou te dar um exemplo da sabedoria do alto. A pessoa que tem sabedoria do alto e é compreensiva, ela não julga a pessoa pela atitude que ela tem, mas ela consegue identificar o que está por detrás da atitude que ela teve. E por isso ela não define as pessoas pela atitude que tem, mas ela define as pessoas porque ela entende o porquê que ela age daquele jeito. Irmãos, isso é profundo, isso é poderoso. Porque para você, empreendedor, se você identificar isso, tua empresa vai para um novo patamar, irmão. Você aí que tem lutas na família, se você identificar isso, tua vida familiar vai para um novo patamar. A mesma coisa no ministério. Não olhe para as pessoas por aquilo que elas fazem, mas tente identificar o porquê que elas agem daquela maneira. Porque a sabedoria do alto, por ser compreensiva, discorda sem ser desagradável. Irmãos, hoje isso é muito difícil, porque as pessoas não sabem conviver com as diferenças. Não sabem. Você sabe aquela pessoa que quando discorda, deixa todo mundo constrangido? Sabe aquela pessoa que vai nas redes sociais, pega aquela postagem que ela não concordou e vomita sua raiva, sua agressividade, tudo que ela pensa? Hoje em dia você não pode postar nada, né? Que tudo machuca alguém, é verdade? E não tem problema nenhum você posicionar a sua opinião, mas não precisa ofender, é ou não é? Ou a gente não consegue ser diferente, mas caminhar junto. E reino de Deus é isso. A gente tem algumas diferenças, mas tem coisas que nos unem que são maiores do que as diferenças. O nome dela é Jesus e o seu plano para a nossa vida. E a gente tem que entender isso. Respeite as diferenças. E a sabedoria do alto sempre impulsiona a cada um de nós a ouvir o outro, a identificar o porquê que o outro está falando aquilo. Porque essa pessoa se torna pronta a ouvir, tardia a falar e principalmente tardia a se irar. Isso é poderoso demais, eu quero isso na minha vida. Quinta característica da sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia.
Tiago podia dizer assim, misericórdia, mas ele diz que ela é cheia de misericórdia. Você pode dizer isso? Cheia de misericórdia. Irmãos, uma pessoa que tem sabedoria do alto, ela é uma pessoa cheia de misericórdia. E se eu for falar de misericórdia, eu preciso falar do nosso próprio Deus. Porque Ele, em sua infinita misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos e nos dá o que nós não merecemos. Olha que poderoso isso. Porque se Ele fosse nos dar o que a gente merece, sabe qual seria o nosso destino, irmão? Lo quinto de los infernos. Mas porque Ele não nos dá o que merecemos, Ele nos dá a sua graça que nós não merecemos, porque é o favor imerecido, o nosso destino pode ser a eternidade no céu. Olha que poderoso. Mas quando Ele salvou a mim e a você, Ele depositou na gente essa capacidade de ser cheio de misericórdia. Porque a gente recebe ela, mas é difícil dar, hein? Geralmente, o que o mundo diz pra gente fazer? Faz isso porque ele merece. Mas a sabedoria do alto vai dizer, faça aquilo que ele não merece, e não faça aquilo que ele merece. Irmãos, a palavra de Deus é totalmente contraditória à cultura do mundo. E ela nos leva a um novo caminho de vida e de pensamento. A pessoa que tem a sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia. E aí aquelas pessoas que se sentem mais pecadoras, mais erradas na vida, elas têm dificuldade de se aproximar de gente que emite um ar de espiritualidade profunda. Já percebeu isso? O famoso santarrão, né? Mas ninguém se aproxima, porque ele é tão santo, sim, tão pleno, que ninguém consegue chegar perto, porque vai manchar a santidade dele. Era assim que os religiosos, os mestres da lei, fariseus e os escribas se sentiam. E por isso ninguém andava perto deles, irmão. Mas aí, aquele que tem a sabedoria do alto, é cheio de misericórdia, é uma pessoa que as pessoas se aproximam dela. Ele atrai gente. Porque as pessoas chegam perto dela e falam assim, eu vou caminhar com essa pessoa aqui, sabe por quê? Porque apesar de ele ser uma pessoa tão conectada com Deus, ele não me julga. Ele não me olha com os olhos que todo mundo me olha, ele me olha com os olhos de Deus. E eu sei que se eu andar com ele, eu vou ser uma pessoa cada dia melhor. Que Deus possa nos fazer pessoas cheias de misericórdia, irmãos. E que isso atraia pessoas para perto da gente, porque essa presença de Jesus emite essa aproximação. Jesus nos ensina muito isso. Quem é que estava sempre perto de Jesus? Criança. E quem é que estava sempre perto de Jesus também? Publicanos e pecadores. Comiam com Jesus. Eu não via Jesus comendo com fariseu não, irmão. Eu via Jesus sentado no chão, comendo com gente toda errada na vida, como eu e você. Porque Jesus é cheio de misericórdia. Nós precisamos entender isso, irmãos. E sobre isso é importante falar também sobre a questão ministerial. Às vezes um líder chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu queria que você discipulasse essa pessoa. Aí a pessoa fala, essa pessoa não. Não, olha como é que ela é, olha o que ela faz, olha o que ela falou. Sabe por quê? Porque a gente quer o discípulo cheirosinho, o discípulo bonitinho. Deixa eu falar uma coisa, eu não sou cheirosinho nem bonitinho, nem você é. Tá bom? A gente, se não passar um desodorante, irmão, só a graça. E a gente sem a presença de Deus, só a graça. E quando a gente olha para o outro e diz assim, você não é bom o suficiente para caminhar comigo, irmão, a gente não tem nada de Jesus na nossa vida. Porque Ele olha para mim e para você, Ele sabe exatamente quem a gente é. Ele fala, olha, pode ninguém caminhar com você. Um filho pode esquecer, uma mãe pode esquecer do seu próprio filho, mas eu não vou me esquecer de você. Olha a diferença. Eu quero te encorajar a assumir desafios, sim, de pessoas que não conhecem nada de Deus, mas que através da tua vida vão viver tudo de Deus. Um dia alguém investiu na sua vida e que você possa transferir isso para alguém, porque você pode ser a resposta que muitos estão procurando aí fora. Sexta característica, já estou quase encerrando. A sabedoria do alto é cheia de bons frutos. Você pode repetir? Cheia de bons frutos. Ele também podia dizer, ela dá bons frutos, mas ele é categórico, ele vai dizer, ela é cheia de bons frutos. Irmão, isso é muito poderoso. Quem é sábio também é produtivo. Quem é sábio faz com que o reino cresça. Quem é sábio tem no seu caráter o fruto do Espírito alimentado, desenvolvido e empoderado.
a sua vida é transformada, pessoas são alcançadas, pastoreadas, consolidadas. Falar sobre fruto num estado que tudo é sobre agricultura, principalmente do café, é muito bom. Porque os produtores do café vão dizer que árvore que não dá fruto, dá galho. Você já ouviu isso? E quando ele vai ali na árvore, ela está cheia de galho, ela não consegue dar muitos frutos e bons frutos. Então eles vão lá e cortam os galhos, eles podam para que dê bons frutos. E queridos, a gente precisa ser podado algumas vezes por Deus, para que nós possamos dar muito mais frutos a Ele. A minha pergunta é, será que você tem sido uma pessoa frutífera? Quais são os frutos que você tem dado? Tem um batismo dia 5 de abril aqui na igreja. Quem é que vai se batizar por causa de você? Mês que vem a gente vai começar uma campanha para a compra do terreno da nossa igreja. A minha pergunta é, o quanto que você vai investir? A minha pergunta é, nós temos o alvo de batizar 60 pessoas esse ano na nossa igreja. Quem vai ser a pessoa que vai ser batizada por causa da sua vida? Quais são os frutos que você vai dar? A minha pergunta é, será que você vai ser parte das 30 células que queremos abrir nesse ano? Será que a sua casa está à disposição? Será que a tua vida, o teu tempo, os teus recursos estão à disposição? Porque uma pessoa que tem sabedoria do alto é uma pessoa que é cheia de bons frutos. 7ª característica, a sabedoria do alto é imparcial. Você pode repetir? Imparcial. Na sabedoria humana, a gente é o tempo todo pressionado a mudar de ideia. A namorada pressiona, muda de ideia. O chefe pressiona, muda de ideia. O vizinho pressiona, muda de ideia. A imprensa pressiona, muda de ideia. E a gente o tempo todo vai vivendo nessa coisa de que uma hora eu acredito numa coisa, outra hora eu acredito em outra. Mas a sabedoria do alto, ela não tem duas caras, porque ela é imparcial. Ela não serve a dois senhores, ela serve a somente um Senhor. Ela não é aquela sabedoria em que eu levanto as minhas mãos na hora do louvor no culto, mas essas mesmas mãos são usadas para desviar recursos na minha empresa. Essas mesmas mãos são usadas para passar a mão na minha namorada. Ela é uma sabedoria que sabe a quem serve, que sabe quem é e que sabe a missão que tem. Essa é a sabedoria do alto, porque ela é imparcial. Mas deixa eu falar uma coisa, ser imparcial é difícil. Porque às vezes, para fechar com o cliente, a gente negocia princípio e valor. Às vezes, para não ficar sozinho e ser a solteirona do ano, a gente negocia princípio e valor. Abre mão dos princípios de Deus para fazer a vontade daquele que às vezes não tem nada de Deus. Às vezes, a gente não fala certas coisas para o nosso discípulo que vão gerar crescimento para ele, porque a gente está focado mais na amizade do que no empoderamento da vida dele. E a gente está focado na amizade, mas se eu falar isso, pode ser que eu não goste. Mas se você não falar isso, ele vai estar longe da vontade de Deus. Mas a sabedoria do alto, ela é imparcial. Irmãos, tem gente também que sempre decide baseado no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer. E nós temos que pensar sobre isso. Mas eu quero encerrar com a última característica. A sabedoria do alto é sincera. Você pode repetir? Sincera. Sabe por que ela é sincera? Porque ela não é política, ela é verdadeira. Ela é sincera porque ela não é hipócrita. Ela é sincera porque ela não engana as pessoas. Ela é transparente, ela é sincera. Irmãos, sinceridade não é falar tudo que pensa, tudo que sente, porque isso pode ferir pessoas. Mas ser sincero é não omitir o essencial, para que a relação com o outro seja baseada em motivações e em sentimentos claros para os dois. Isso é sinceridade. E a minha oração é para que nessa noite, nós não somente conheçamos as características da sabedoria do alto, mas nós possamos recebê-las e acessá-las plenamente na nossa vida. E eu desejo isso no nome de Jesus. Amém. De repente você está ouvindo isso e está tentando entender, pastor, como é que eu posso acessar essa sabedoria do alto, que vai me levar a ser bem-sucedido na minha família, bem-sucedido na minha carreira, nas minhas finanças, nas minhas emoções, na minha história? Só tem essa sabedoria do alto quem tem o Espírito Santo na sua vida. E só tem o Espírito Santo na sua vida
quem reconhece que é pecador e convida Jesus para conduzir a sua história. E a partir desse momento, a sabedoria do alto entra na sua vida e te impulsiona a viver uma vida de sucesso, de vitória. Não é uma vida isenta de desafios, mas é uma vida em que você vai ter sabedoria para decidir corretamente diante de cada desafio. Será que tem alguém aqui que nessa noite quer receber a sabedoria do alto? Quer ser conduzido com uma nova vida, com a condução de Jesus? Quero pedir para que a igreja feche seus olhos e abaixe sua cabeça, por favor. Eu quero pedir para que todos que desejam receber a sabedoria do alto, repitam essa oração no seu coração. Não precisa ser em voz alta, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu desejo receber a sabedoria do alto. Eu te peço perdão pelos períodos da minha vida em que não vivi com essa sabedoria. Mas hoje, eu quero começar uma nova história com a tua condução. E eu peço isso no nome de Jesus. Amém.